Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Hoje vamos meditar na palavra de Deus sobre João, capítulo 1, que eu acho que é a base para nós entendermos quem é Cristo. E já no versículo 15 está escrito: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Já começa uma declaração de João Batista, que é uma história muito linda e que decorreria muito tempo para poder explicar, mas o profeta João Batista foi o último profeta sob a lei. E no versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para mim, isso é fundamental, é o principal fundamento do ministério de Jesus, porque houve um testemunho direto do profeta, daquele que já era desde o ventre da mãe dele, de Isabel, já cheio do Espírito de Deus. E ele recebeu uma ordem de Deus, ele recebeu uma ordem do Pai, e o Senhor disse para ele batizar para arrependimento dos pecados, ou no arrependimento dos pecados, para perdão dos pecados. E João estava batizando no Rio Jordão e Jesus se aproximou dele e pediu para ser batizado. A princípio ele não quis. Eu que tinha que ser batizado por ti. Mas o Senhor disse: não, faça-se isso para poder cumprir toda a lei. E aí ele consentiu, batizou Jesus. E quando ele batizou Jesus, ao sair da água, veio o Espírito de Deus descer sobre ele, no formato como uma pomba, e repousar sobre ele. Este foi o testemunho de João Batista, que ele disse: aquele a quem tu vires o Espírito de Deus descer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E no versículo 36, João Batista estava juntamente com dois dos seus discípulos, e um deles era André, irmão de Simão Pedro. E quando João Batista viu a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos ouviram esse relato, esse testemunho, essa palavra contundente para eles, no mesmo momento, eles começaram a seguir Jesus. E Jesus, vendo que eles estavam seguindo ele, perguntou: o que quereis, né? Esse mestre, onde é que tu mora? E aí ele foi com eles lá onde ele estava, naquela época, parando ou morando, enfim, que alguns não dá bem os detalhes de realmente onde ele estava no momento, mas quando eles passaram o dia todo ali com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, conversando com ele naturalmente, e quando André, esse é um relato maravilhoso, assim, que encheu meu coração hoje, porque houve o testemunho, o relato
de João Batista, do profeta. Mas André, irmão de Simão Pedro, quando viu Simão Pedro, quando eles se encontraram, e ele disse para Pedro: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E ele levou Simão Pedro até Jesus. E Jesus, quando viu ele, disse para ele: tu és Simão. Pelo Espírito já identificou ele, como tenho falado aqui, que o Espírito de Deus não estava sob medida sobre Jesus. Era o Espírito de sabedoria, de revelação, de cura, de milagre. Ele sabia todas as coisas. E ele já disse para Simão: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Dali por diante, nós vamos ver no decorrer dos evangelhos, nos Atos Apóstolos, enfim, e na própria carta de Pedro, que ele é chamado de Pedro, porque Jesus colocou esse nome nele. Na segunda pessoa que declarou a messianidade, que declarou a divindade, ou terceira pessoa, primeiro João Batista, depois André, agora vamos colocar a terceira pessoa que declara que Jesus era o Cristo, o Messias, foi Filipe. E Jesus passou por Filipe e só disse para ele: segue-me. E ele seguiu a Jesus. E depois Filipe achou Natanael e lhe disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Já outro que declarou também sobre Jesus. E quando Jesus viu Natanael, essa é uma passagem muito maravilhosa, porque uma coisa vai puxando a outra aqui e vai declarando maravilhas aqui de Deus, porque um vai chamando o outro. Foram os primeiros discípulos de Jesus ali, depois, no futuro, os apóstolos. E Jesus, quando viu Natanael, Jesus já olhou para ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E Natanael se surpreendeu com tudo aquilo, não conhecia, né? E ele disse: mas da onde é que tu me conheces? E o Senhor disse para ele: antes de Filipe te chamar, eu já te vi lá, debaixo da figueira. E aqui a quarta pessoa a declarar a divindade de Jesus, que isso é maravilhoso. Natanael, então, com aquela palavra, creu na hora. Por isso que nós necessitamos crer em Jesus. Tudo depende da nossa fé. E tudo depende de nós crermos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica, nos lava, nos santifica e nos coloca em condições de podermos ter acesso ao Pai, ter acesso a Deus. E Natanael, na sua declaração também, a quarta pessoa aqui, Natanael disse: Rabi, ou mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que coisa gloriosa, que todos nós pudéssemos ter esse sentimento no nosso coração de, quando conhecer a Cristo, nos primeiro contato que nós tivéssemos com a palavra de Deus, já crescesse uma fé de tal maneira no nosso coração
que a gente pudesse dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor. E Jesus sempre lá adiante, a visão dele como falei esses dias aqui, anos-luz na nossa frente. Então ele diz assim: eu vi debaixo da figueira, só porque eu falei isto, creu? Então eu vou dizer uma coisa para ti, maravilhosas: coisas maiores do que estas verás. Na verdade, eu vou te dizer mais uma coisa ainda, que daqui em diante vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aqui o Senhor traz uma revelação tremenda, profunda aqui, já do futuro, do que iria acontecer, uma na sua ascensão e também na sua glória e no seu poder. Jesus já estava mostrando ali os mistérios para Natanael, porque ele creu na palavra do Senhor. Então, se nós crermos verdadeiramente na palavra de Deus, o Senhor começará a revelar os seus mistérios para nós. Porque como é que ele vai revelar alguma coisa para alguém que não crê? Para o incrédulo. O Senhor só pode revelar alguma coisa para quem tem intimidade com ele, para quem crê na sua palavra. E por isso que muitas vezes eu contei meu testemunho em 86, no dia 6 de janeiro de 86, eu estava sonhando, e aquele sonho foi uma revelação naturalmente, eu vi os céus se abrirem. Esse céu aqui nosso se descortinou, abriu o universo. E foi quando eu vi o Senhor, e foi quando eu ouvi a voz de Deus como trovão falando comigo. É para quem crer. Então, o meu testemunho e a minha experiência, ninguém tira de mim isso. Quer dizer, quantos anos faz isso? Desde 1986. Né? Então, é algo profundo que ficou no meu coração, na minha vida, e em saber que o Senhor não é aquele Deus distante lá de nós, não. Ele é um Deus presente conosco, que nos cuida, nos guarda e nos livra de todo o mal. Que Deus abençoe a cada um nessa noite e que todos possamos dizer, como João Batista, como André, como Filipe, como Natanael, possamos dizer: Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Salvador da minha alma e tu és o Senhor da minha vida. Vamos orar agora, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Pai, mais uma vez, Senhor, te agradeço pela tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, Senhor Santo, e que mexe com a nossa alma, e que mexe com o nosso coração, ó Deus, e nós nos alegramos na tua presença só de falar, Senhor, as coisas do alto, Senhor Santo. Nós nos alegramos, ó Deus. Imagina, Senhor, estarmos na tua presença eternamente, meu Deus, na glória, nos céus, ó Deus. Que alegria será, Senhor, uma alegria indizível, meu Deus. Uma alegria que nós não podemos, Senhor Santo, expressar, meu Deus, mas somente sentir, meu Deus Santo. Te glorificar, te exaltar, Senhor Santo, e esquecer todas as amarguras, todas as tristezas, todas as dores, Senhor, todo o sofrimento dessa terra, meu Deus. E vivermos, Senhor, em paz, em descanso e alegria diante de Ti, ó Senhor.
Agora, Senhor, eu quero colocar todas as pessoas necessitadas nas tuas mãos, ó Deus. Abençoa cada vida, Deus bendito, todos aqueles que forem ouvir, Senhor, esse vídeo, meu Deus santo, ver este vídeo. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Repreende todo o mal, Senhor, toda obra das trevas que possam vir, Senhor, contra todos os teus servos, ó Deus bendito, todos aqueles que creem no teu nome, Senhor, nas tuas maravilhas, Senhor santo. Ó Deus bendito, supra as necessidades, meu Deus santo, o pão às mesas, a tua paz, Senhor, a tua graça, a libertação, Senhor, as vidas, ó Deus. Também, Senhor, Santo, abençoa a nossa família, meu Deus, nossos vizinhos, nossos amigos de infância, meu Deus, nossos ex-colegas. Abençoa a nossa pátria, meu Deus, toma nas tuas mãos. Nos dá uma noite de descanso e de paz, Senhor Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Deus. Amém, Senhor.